Eu já lutei com o Marvin Vettori e antes de você assistir essa prévia, vai lá e assista a minha análise que eu fiz desta luta. Atuais terceiro e quarto colocados do ranking do peso médio, Marvin Vettori e Jared Cannonier medem forças na luta principal do UFC Vegas 75 nesse final de semana. O Vettori tem 7 vitórias dos últimos seus 9 duelos e o Cannonier está com um cartel bem parecido também, com 6 vitórias em 8 combates. O que o Cannonier pode trazer para essa luta? Eu acredito muito nos chutes baixos do americano. Quando ele está de canhoto, o Cannonier faz um movimento muito legal que é camuflar o movimento do chute. Nessa luta contra o Strickland, ele fez isso muito bem. Ele avança com o braço da frente em direção ao jab do adversário. Ao mesmo tempo, ele dá um pequeno passo com a perna de trás. Assim, ele evita o golpe de encontro do Strickland e dá um impulso para conseguir desferir o chute com mais força. Uma outra coisa muito boa que ele faz, e vai ser importantíssima contra o italiano que é canhoto. O Cannonier troca de base constantemente com extrema facilidade e ele ataca muito bem nessas duas bases. Essa tática de luta obriga o adversário a pensar mais, sempre recalculando a distância e os golpes que ele precisa usar. Essa troca de base para chutar na perna será primordial, porque chutar por fora da perna do canhoto e você estando de destro não tem tanta força. E toda hora o Vettori quer ficar segurando, assim como vocês viram da minha análise que eu fiz da minha luta com ele. Agora, quando você muda de base para canhoto também, o chute na coxa agora vem de trás com toda a potência. Machuca mais e inibe a confiança do Vettori de segurar o chute. O Gastelum também é canhoto, bom em aplicar quedas, assim como o Vettori, e o Cannonier conseguiu desferir excelentes chutes nos 2 primeiros rounds, e toda vez que ele atacava com esse golpe, conseguia desequilibrar o Gastelum. Porém, no terceiro round em diante, ele se reservou um pouco mais, talvez iria despender muita energia e dar chance para o Gastelum segurar e tentar aplicar a queda. Uma outra arma que o Jared Cannonier vai trazer contra o Vettori, o jab de canhoto. Também contra o Kevin Gastelum, o Cannonier desfere um cruzado direita na base de canhoto e a sua mão direita é a mais forte, pois ele é um lutador destro. Por isso que quando o Cannonier está na base de canhoto, a mão da frente se torna muito perigosa. E não é só isso, nos 2 primeiros rounds, o Cannonier, quando estava na base de canhoto, ele desferiu incontáveis jabs, golpes retos. E no terceiro round, ele solta esse cruzado que pegou o Gastelum achando que viria um jab. Tanto que ele colocou a mão na frente e com isso deixou a lateral do rosto exposta. O interessante é que geralmente quando um lutador troca de base, ele coloca golpes diferentes em cada base. Só que isso não acontece com o Cannonier. Por exemplo, o Cannonier quando está na base de destro, desfere muitos jabs de esquerda. E quando está na base de canhoto, ele também desfere muitos jabs, só que agora de direita. Apesar de ser o mesmo golpe, o simples fato de trocar a base já muda o ângulo, a distância e aumenta muito as possibilidades e dificulta a leitura do adversário. O Cannonier não é um cara fácil de aplicar quedas, ele já mostrou isso e sempre está com essa defesa bem afiada. Olha, quando o Gastelum ataca a sua perna, ele bloqueia e imediatamente vira para o centro do octógono, não dando chances para o Gastelum pressionar e trabalhar na grade com mais tempo. Agora, o Vettori vai trazer principalmente o volume de golpes, né? Como o Cannonier é muito explosivo, muito forte, não tem um volume de golpes muito grande. Inclusive ele fica mais na maciota, mais de boa e só ataca quando tem a certeza. Agora o Vettori não, ele distribui golpes de graça, mesmo esses golpes não sendo com tanta potência e muitos não conectando com precisão, ele vai marcando o seu ponto, né? Uma boa referência de como o volume do Vettori vai funcionar foi a luta do Cannonier contra o Sean Strickland. Colocou bastante volume de golpes, tirando o Cannonier da zona de conforto. Em determinado momento da luta, ele estava de boa, marcando ponto, chutes na perna, golpes ali de cintura e algumas tentativas de colocar um golpe mais forte no rosto. Mas quando o Strickland começa a colocar volume no quarto round, ele obriga o Cannonier a mudar o ritmo de luta também. E aí outras oportunidades aparecem, como a luta agarrada, por exemplo. Claro, a luta acaba ficando mais perigosa para os dois lados, não tem jeito. Acelerando o Cannonier, ele vai colocar mais golpes também. Só que deixar ele na zona de conforto, encaixando os golpes e marcando pontos sem pagar por isso, aí fica mais fácil para o americano. O próprio Vettori usou essa técnica contra o Paulo Borrachinha, que também é pegador. Trocar golpe por golpe com o Borrachinha não tem condições. A única maneira de conseguir vantagem é combinando golpes para vencer no ritmo, no volume de luta. A gente sabe que volume de golpes é inversamente proporcional à potência, né? Quanto mais golpes, menos potência vai conseguir gerar em cada golpe. Por isso a galera até falou depois dessa luta que o Vettori estava com mão de alface. Pode até ser, mas às vezes água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então certamente essa vai ser a estratégia contra o Cannonier. Começar primeiro a sequência e terminar por último. Como é que funciona essa de começar primeiro e terminar por último? Olha contra o Borrachinha. Os momentos que o Vettori inicia o ataque, o Borrachinha responde, só que o Vettori sai do golpe ou até toma esse golpe ou bloqueia
mas ele volta colocando uma combinação final. Ou seja, o lance começa com o Vettori atacando e termina com o Vettori atacando. E para que o italiano consiga impor o seu jogo, ele vai trazer a postura, vai trazer a agressividade. Porque não basta começar com volume e tomar a primeira bomba do Cannonier e se encolher. O que impressionou o Vettori contra o Borrachinha foi essa postura de vencedor que ele trouxe. Por isso que a vitória foi merecida. Foi a postura e a coragem de trocar golpes com o Borrachinha na média distância. Até hoje ninguém tinha feito isso. Nem o próprio Israel Adesanya, que venceu o Borrachinha com outras habilidades, como finta, movimentação, precisão. Só que mais aceitar a luta na média distância, indo pra cima, caçando, fazendo o Borrachinha recuar e se fechar, ninguém tinha feito ainda. Então o Vettori sabe que tem essa capacidade e vai trazer isso contra o Cannonier. Olha alguns momentos legais da luta contra o brasileiro que dá pra ilustrar bem essa diferença de postura. Essa combinação aqui não é uma combinação das mais potentes, mas olha a postura, olha a fisionomia do italiano, tranquilo, consciente, confiante e pra frente. Até no momento de mais perigo pra ele na luta, ele continua atacando com tranquilidade, saindo dos golpes, batendo, mesmo sem muita contundência. Mas de qualquer maneira, esse foi o diferencial da luta. É a diferença de atitude dos dois lutadores diante do perigo. O Vettori não parou para se fechar na guarda em nenhum momento. Por outro lado, ele conseguiu colocar o brasileiro nessa posição em muitas ocasiões durante o combate. Depois dessa luta, a galera falou que Borrachinha perdeu uns 4 anos de vida nessa luta. Mas também, com certeza, ele ganhou 3.000 pontos de experiência, né? Sabe quando você termina a fase do jogo no Ultra Hard e aí do nível 5 você vai pro nível 30 de uma vez só? E aí eu quero a sua opinião aqui nos comentários. De acordo com o estilo e as habilidades de cada lutador, quem você acha que leva? Fala aí pra mim porque eu preciso fazer minha fezinha na Stake.com. Você sabe que a Stake é patrocinador oficial das minhas análises prévias, né? Então, por favor, sempre quando você for apostar, aposte na Stake.com e se ainda você não é cadastrado, se cadastre com o meu código VITAI para você ter mais sorte ainda. E nesse UFC Vegas 75, não tem só os gringos pra gente apostar, não. Tem 5 brasileiros também que vão lutar, representar nosso país. Joaquim Silva, Raoni Barcelos, Nicolas Mota, Alessandro Costa, Gabriela Fernandes. Então tem bastante gente boa pra gente fazer a nossa fezinha lá na Stake.com com o meu código VITAI, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Exclusivo no UFC Fight Pass, a nova casa do UFC.